Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula para as turmas do ensino fundamental do 6º ano, pelo projeto do Educa Recife. E eu quero dizer para vocês que hoje nós vamos dar continuidade à aula que nós iniciamos na semana passada e vamos contar com a ajuda da Késia, nossa intérprete de Libras, no cantinho aqui, ó. Késia, faz teu nome, é isso. Então, nesse sentido, Késia, junto com toda uma equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E hoje nós vamos contar também com a participação dela, nossa querida colega, professora Yolanda, linda, maravilhosa ali, ó. E aí, professora, tudo Oi, bom gente. com você? Então, hoje estou aqui até de laranja, em homenagem ao seu parceiro, né? Ao Professor nosso Henrique, colega Henrique. nosso amigo, professor mais sabido da rede. Da rede, isso. Então, estamos aqui hoje em homenagem a Henrique. Pense num caba sabido, professor Mais Henrique, esperto. né? Professor sabido arretado, né? Demais. Então, gente, hoje nós vamos dar continuidade e eu quero aproveitar para dizer para vocês, mais uma vez, que vocês podem acompanhar as nossas aulas ao vivo aqui pela TV Nova, mas vocês podem acompanhar também as nossas aulas pelo aplicativo do Educa Recife. Então, se você ainda não fez o download do aplicativo, nosso colega da produção Billy Boy já jogou aqui no cantinho, ó, os QR Codes. Então, você vai apontar o seu celular para o QR Code e ele vai direcionar você para a loja de aplicativos respectiva do seu aparelho, né? Se for um aparelho com sistema operacional iOS, aí você vai ser direcionado para a Apple Store. Se for um aplicativo, um celular com o operacional do Android, você vai ser direcionado para a Play Store. Então, não dá vacilo, aponta para o QR Code, faz o download, por quê? Pelo aplicativo do Educa Recife, vocês têm acesso às aulas e o melhor, com a internet, né, financiada para você. Você não vai precisar usar do plano de dados da sua internet, do seu celular. E, ao mesmo tempo, você pode, né, interagir conosco por meio do chat. Inclusive, nossa colega professora Yolanda está ali, ó, vocês viram, ela está no computador, porque ela está lá para interagir com vocês por meio do chat. Outra questão, não assistiu a aula pela TV, ao vivo agora pela manhã, essa aula será reprisada no turno da tarde e logo em seguida, né, mais na frente, ainda durante o período aqui da manhã, ela vai ser colocada lá no canal do Educa Recife, no YouTube. Então, você não tem como dizer que não tem condições ou não tem formas que você possa, né, utilizar para assistir às nossas aulas. Então, aproveita, faz o download e vamos lá para a nossa aula. A gente vai começar a aula de hoje apresentando para vocês aqui uma imagem. Eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem. Então, o que é que a gente observa nessa imagem aqui? E aí, ó, vão observando, prestem bastante atenção na imagem. Tenta identificar o que é que está acontecendo aqui. Quem são os personagens, quais são os detalhes que aparecem nessa imagem. Então, feito isso, a gente vai comentar um pouco a respeito dessa imagem, porque essa imagem ela vai ter um pouco a ver com o que a gente vai tratar na aula de hoje. Vamos recapitular antes disso, enquanto vocês analisam a imagem. Na aula passada, a gente começou a falar sobre a importância do estudo da história. Então, a gente viu que a história, né, ela é uma ciência muito importante, né? A gente viu, né, que, segundo o historiador, né, Mark Bloch, a história é a ciência dos homens no tempo, né? Então, a história ela tem essa relação, né, de ligação aí entre o homem e o tempo, né? Então, dito isso, a gente vai analisar a imagem, né? Então, o que é que a gente pode falar sobre essa imagem? Vejam, eu vou colocar mais uma vez ela aqui. Essa imagem, ela retrata um episódio que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, aqui nós vemos, né, vocês podem observar, nós temos aqui algo em torno de 3 soldados, né,
que estão fincando, cravando aqui, ó, uma bandeira, a bandeira aqui dos Estados Unidos, né, no cume, né, no alto, né, de um monte. Então, mas quando é que isso aconteceu? A gente tem um episódio durante a Segunda Guerra Mundial que foi a batalha, né, envolvendo americanos, né, soldados americanos e soldados japoneses, a batalha pela conquista, né, no caso dos americanos, né, tentando conquistar a ilha de Iwo Jima, e os japoneses tentando defender aquela ilha. Então a gente tem esse episódio, o resultado vai ser aí a vitória, né, nessa batalha dos americanos, e eles, para mostrar, né, que venceram ali a batalha, eles vão ao alto, né, do monte ali, mais alto, né, da ilha, e eles vão fincar a bandeira dos Estados Unidos. Isso aqui é um gesto que representa o quê? Uma conquista. Então eles estavam mostrando que venceram a batalha e conquistaram. Mas por que é que eu trouxe essa imagem? Por que é que eu trouxe essa imagem? A gente já viu aqui, ó, que a imagem mostra uma cena que aconteceu durante a batalha da ilha, né, de Iwo Jima, no contexto da Segunda Guerra Mundial. E aqui, ó, eu trouxe, ó, mais algumas imagens. Aqui o mapa, né? A ilha de Iwo Jima, ela está ligada territorialmente, né, ao país, né, do Japão. Então veja que a gente tem a localização da ilha no mapa, né? Próximo aqui do Japão. E aqui a gente tem a ilha. Então, quando a gente observa a ilha, vejam, a ilha, ela tem aqui um monte. Ó. Nesse monte aqui, eles subiram e fincaram aquela bandeira, para mostrar que haviam conquistado, né, o território. E por que que a batalha por essa ilha ela foi importante? A gente vai observar que ao longo da Segunda Guerra Mundial, e vocês vão estudar isso quando estiverem no 9º ano, essa ilha, ela tinha, aqui, ó, ela estava localizada bem próximo, né, do território do Japão. E os japoneses, juntamente com alemães e italianos, né, eles formaram uma aliança, né, que terminou combatendo, né, contra um outro grupo de países, dentre os quais estavam os Estados Unidos. Né? Estados Unidos, durante um bom tempo, na Segunda Guerra Mundial, ele se manteve oferecendo armas, né, para os aliados, porém, um episódio, né, vai acontecer, que é o bombardeio, né, da base americana de Pearl Harbor, né, pelos japoneses, e isso vai fazer com que eles entrem, né, de forma mais efetiva, né, na guerra, e eles vão começar a combater ao lado dos aliados. Né? Nós temos dois grupos que se formam durante a Segunda Guerra, os aliados, né, e as nações do eixo. Então, nesse sentido, os japoneses faziam parte, né, das nações do eixo, e as nações do eixo vão combater contra os aliados, né, que envolvia ali Estados Unidos, né, a França, a Inglaterra, mais na frente a União Soviética. Né? Então, nesse sentido, o que a gente vai observar é que houve um momento, né, de guerra aqui no território do Pacífico, né? E, nesse sentido, conquistar esse território daria oportunidade dos americanos estabelecerem uma base aqui para atacar de forma mais fácil o território. E eles conquistam aqui. Porém, o foco não é isso. O foco que a gente vai observar é que, sobre essa imagem aqui, ó, na realidade, sobre esse episódio, existem dois filmes que foram produzidos por um mesmo diretor, um diretor, né, e ator norte-americano chamado de Clint Eastwood, e ele produziu dois filmes que vão narrar os episódios que aconteceram aqui nessa batalha. Um deles se chama A Conquista da Honra, né? E vai mostrar o conflito, né, a batalha, sob a ótica dos soldados, né, e do governo norte-americano. Inclusive, ele vai mostrar de uma forma bem enfática também a construção, né, tudo que levou à construção dessa imagem. Né? A foto, né, que vai ser tirada aqui, né, dos soldados americanos, né, fincando essa batalha. E se eu não estiver enganado, lá nos Estados Unidos existe um monumento que representa exatamente essa cena. Okay? Então, porém, esse mesmo diretor, ele fez um outro filme
que foram lançados quase que simultaneamente, né, chamado Cartas de Iwo Jima, que vai mostrar o mesmo episódio da batalha aqui pela ilha, sob a ótica dos soldados japoneses que estavam na ilha, defendendo o território. Por que é que eu trouxe isso para vocês? Porque quando a gente trabalha, né, com a história, né, porque hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, né, sobre a história, né, então a gente vai tentar estudar quais são os principais objetivos do estudo da história e qual a sua importância, a gente vai observar que para um determinado fato histórico podem existir diversas, né, visões, né, narrativas a respeito daquele fato. Porém, a gente tem que trazer e fazer e pontuar aqui para vocês que não é porque a gente tem várias visões a respeito de um fato que a gente pode criar ou especular teorias, né, a respeito daquele fato que não tenham o mínimo do rigor científico para serem produzidas. Por que é que eu digo isso, professora? Porque hoje a gente lida muito, né, com uma coisa chamada de fake news. Então, a gente tem hoje no Brasil e ao redor do mundo também, mas vamos falar especificamente sobre o Brasil, que é onde nós moramos, né? Grupos que têm tentado trazer visões, né, falseadas da história, sob a ótica de que aquelas visões que estão trazendo seriam uma narrativa diferente daquelas que estão sendo apresentadas, ou que são consenso entre os historiadores, né, e pela historiografia oficial. Então, coisas do tipo, né, mas não houve a escravidão no Brasil, ou tipo, a escravidão no Brasil ela não foi tão cruel, tão cruenta, né, como o pessoal coloca, né? Existia mais uma parceria ali entre escravos, né, e senhores de engenho, quando na realidade a historiografia oficial ela diz exatamente o contrário. Mais de 300 anos de escravidão, e se a gente para observar, hoje o nosso país ele ainda carrega, né, na sua sociedade a mazela do racismo, que é uma das consequências de tantos anos de escravização das pessoas negras, né, africanas, que vieram já escravizados aqui para o território brasileiro. Então, a gente, quando fala em fake news, a gente está falando em teorias, em mensagens, em reportagens, em notícias que são falsas, né? Então, a gente está se referindo a teorias que são divulgadas, né, para confundir a população ou para tentar fazer com que a população desacredite de determinadas ideias ou de determinados fatos e teorias que são consenso dentro do campo da ciência. E isso é um problema, não é verdade, professora? Problema seríssimo, gente. Daí a importância da gente pesquisar, né? Não escutar. A gente sabe que vocês são jovens, mas aí tem esse critério, né, de poder procurar pessoas confiáveis, de poder conversar, poder fazer uma pesquisa, em vez de estar repetindo o que muita gente às vezes repete, e são observações sem sentido, né? Então, vamos estudar história para a gente não estar repetindo erros, né, professor? Verdade. Aí vamos citar um caso aqui, por exemplo. A gente está passando ainda pelo período da pandemia. E o que está fazendo com que a gente possa, ainda lentamente aqui no Brasil, né, mas a gente já observa, né, que com a campanha de vacinação, os casos, né, graves de Covid-19, eles estão reduzindo bastante. Mas circularam e ainda circulam várias notícias falsas referentes à questão da vacinação. E a gente quer dizer para você, gente, que vacina, ela salva vidas, né? Então, eu, por exemplo, eu já tomei as minhas 3 doses, né, que eu não sou besta. Então, tomei as 2 doses da vacina e a dose de reforço. E, assim, quando chegar alguma notícia para vocês,
procurem. Hoje existem ferramentas muito simples, né, de verificação de informações. O próprio Google, por exemplo, basta você jogar a informação ali no Google e vai mostrar para você se aquilo ali é falso ou verdadeiro, né? Então, o pessoal começou a divulgar teorias das mais diversas, né? Dentre elas, uma que é a que eu acho mais engraçada, né, de que as vacinas elas tinham microchips utilizando de nanotecnologia, que com a vacina seriam inoculados dentro da gente para que a gente fosse monitorado por espiões internacionais. Aí eu digo, que leseira. Porque, por exemplo, hoje, talvez você não saibam, mas vão aprender agora, que você usa o aparelho celular e pelo seu celular você está sendo monitorado. Né? Outro dia eu lembro que eu fui fazer uma busca, né, a respeito de um produto na internet. Aí, depois que eu faço essa busca, eu entrei na minha rede social lá do Facebook e de uma hora para outra começou a aparecer um bocado de anúncio daquele produto que eu tinha pesquisado, não pelo Facebook, né, mas por um site de busca. Então, os algoritmos, né, que são utilizados na programação, né, da computação, da internet, eles coletam informações suas, e eles vão monitorando ali para saber o seu gosto, sua opinião. Se você parar para observar, utilizando o próprio exemplo, né, do Facebook, vocês entram, fazem uma busca, daqui a pouco aquilo vai ser bombardeado para vocês. Vocês começam a discutir sobre um tema, então muitas notícias que vocês receberam, elas vão ser trocadas e vão passar a mostrar, a sugerir para vocês notícias associadas ao tema que você estava pesquisando, né? E isso é uma forma de monitoramento, né? É uma forma de monitorar você ali. Então, se você não quer ser rastreado, não quer ser monitorado, pega o aparelho celular, joga fora, certo? Porque pelo aparelho celular você está sendo monitorado. Existem hoje satélites, né, com uma resolução tão grande, eles estão lá na estratosfera, quase no espaço, lá ou no espaço. E eu estou andando no meio da rua, por meio de um satélite daquele, o camarada ele focalizou ali em mim, não que eu seja importante para isso, né? Não sei para que ninguém vai pesquisar a respeito da história, da vida de um professor de história, dentre milhares de professores de história que existem no mundo. Mas a resolução é tão grande, né, que eles conseguem, por exemplo, captar a medalhinha que eu tenho aqui na minha pulseira, com alta resolução. Então, isso é uma forma também de monitoramento, né? Ou de espionagem. Mas aí a turma começa a divulgar essas notícias, né? E daqui a pouco está todo mundo caindo aí, né, nessas notícias falsas. E isso gera problemas, né? Porque na medida que a turma vai acreditando nessas coisas, no caso específico da vacinação, por exemplo, vai levar a pessoa a desconfiar das vacinas, não querer se vacinar, e isso vai fazer com que ela não somente corra mais risco de contrair a doença, mas contrair a forma mais grave, de repente, né, até vir a óbito, ou, contraindo a doença, ela transmitir para outras pessoas. Então, gente, procurem pesquisar quando receberem uma informação que vocês não têm tanta certeza, para não cair aí na questão das fake news. Mas a gente estava falando a respeito da história, né? A gente viu que a história é o campo das ciências humanas, que se dedica ao estudo dos seres humanos em sociedade ao longo do tempo, né? Então a gente viu isso na última aula, viu que, por exemplo, a primeira pessoa, né, a falar a respeito da história, né, como algo que está ligado à pesquisa de fatos que aconteceram, né, relacionados às sociedades humanas, foi o grego, né, Heródoto, né, tanto que ele é considerado como o pai da história, né? Então, Heródoto ele se dedicou ao estudo, né, à investigação do passado, visando obter ali um determinado conhecimento histórico, né? E Heródoto ele viveu 5 séculos antes de Cristo, né? Então, há muito tempo atrás. A gente viu também que a história, né, ela trabalha com a questão da narrativa. Então, a história ela vai se constituir aí como uma narração metódica, ou seja, não é qualquer tipo de narração, é uma narração que obedece critérios metodológicos, ou seja, a história
ela tem um critério metodológico para a produção do conhecimento histórico. Em outras palavras, né, a história é uma ciência, por isso que a gente diz que a história é uma ciência, porque ela possui métodos de investigação, de levantamento de fontes, né, de escrita e de produção do conhecimento histórico propriamente dito. Então, é uma narração metódica, né, de fatos notáveis, né, fatos que são considerados, né, relevantes para a sociedade. Por exemplo, a gente está passando hoje pelo período da pandemia, mas mais na frente, quando a gente superar isso, a gente vai ter, e já tem até, né, escritores, né, historiadores que já estão documentando os fatos que estão acontecendo nesse contexto da pandemia. E isso mais na frente, esses relatos vão servir de objeto de estudo, né, de fonte de estudo para pessoas de um futuro mais próximo ou mais distante. Como, por exemplo, quando aconteceu em 1918, se eu não estiver equivocado, né, a questão da crise, né, a epidemia, né, da gripe espanhola, né, que foi também um momento muito tenebroso aí, né, na história da humanidade. Hoje já existem vários textos, né, que foram produzidos, né, mostrando o que é que aconteceu naquele período. Então, o historiador ele vai se preocupar com essas questões, né? Então, mas aí a gente tem uma pergunta aqui para colocar. A história, ela estuda somente o passado? E aí, ó, você que está assistindo a aula agora, pensa aí, a história ela estuda somente o passado? Não, a história não vai se preocupar somente com o passado. A história se preocupa também com o presente. E a gente pode dizer que é importante a gente estudar o passado, porque estudando o passado e analisando os erros, né, que foram cometidos pelas sociedades humanas, né, em tempos mais longínquos, a gente pode utilizar aquilo ali para evitar de cometer os mesmos erros no presente, né? Então, a história se preocupa também com o presente. Até porque esse presente, o que está acontecendo agora, ele precisa, né, ter ali o seu registro para que isso fique, né, documentado e sirva, né, para que outras pessoas mais na frente elas possam também entender aquilo que hoje a gente está vivenciando, né, como fatos, episódios, né, como questões relevantes para a nossa sociedade. Agora, uma coisa que a gente tem que dizer, e isso é importante, né, o historiador ele não vai conseguir prever o futuro, né? Se a gente conseguisse prever o futuro, a gente não seria professor de história, né? A gente seria outra coisa, mas não professor de história, talvez, né, um vidente, alguma coisa assim. Mas, nesse sentido, a história, né, não se preocupa só com o passado. Veja, a história analisa as diversas relações humanas, comparando o presente e passado, né? Então, a gente pode dizer, por exemplo, que questões que a gente vivencia hoje, elas têm a ver com questões que aconteceram no passado. Lembram, no início da aula eu falei para vocês sobre a questão do racismo. Então, a gente teve no passado quase 350 anos de escravidão aqui no Brasil. E todo esse período, né, de escravização das pessoas, né, negras, né, dos negros, negras, né, ele legou uma mazela, né, para a nossa sociedade, que é o racismo. E hoje, se a gente tem ainda, né, essa praga do racismo, né, permeando a nossa sociedade, é por consequência de todo esse passado de escravização de pessoas negras que a gente teve aqui durante muito tempo no nosso território, no nosso território brasileiro. Então, a gente pode fazer essas comparações, ok? Essas relações, né, que a história, né, estuda, né, as relações humanas, né, elas podem ser relações políticas, relações econômicas, relações culturais e relações tecnológicas, ok? Então, aqui a gente tem uma outra pergunta, né? Para que é que a gente estuda história, né? Muita gente já tentou responder isso. Essa é a pergunta, né, de 1 bilhão de reais aí, né? Então, é uma pergunta, né, muito complicada, né, professora? Porque a gente... para que é que a gente estuda a história? A gente já deu algumas dicas aqui, né? Por exemplo,
A gente estuda a história, né, para melhor entender a nossa sociedade, por exemplo, para aprender com os erros do passado e não repeti-los no presente. Então, a gente estuda a história, eu costumo dizer que a gente estuda a história para não se tornar uma pessoa alienada. Ou seja, se você não conhece a respeito da sua história e da história do povo ao qual você pertence, você se torna uma pessoa que vai estar alienada da realidade na qual você vive. Então você se torna uma pessoa mais fácil de ser manipulada, mais fácil, por exemplo, de cair em fake news. Então, aqui a gente colocou uma possível resposta dentre várias que podem existir, né? Um dos principais objetivos da história é resgatar os aspectos culturais de um determinado povo ou região para o entendimento do processo de desenvolvimento daquele povo. Lógico, a gente está analisando a história aqui dentro de uma perspectiva, né, evolutiva, né, a perspectiva de que as sociedades elas evoluem, mas a gente tem que lembrar que não necessariamente todas as sociedades elas vão evoluir. Existem momentos na história que parece, né, que aquela sociedade, ao invés de evoluir, ela está involuindo, né, ela está voltando, né, a repetir coisas que já aconteceram e que terminaram sendo nocivas, né, para o povo, né? Entender o passado também é importante, né, para compreender o presente. A gente já falou um pouco disso aqui, né, que a gente estuda também o passado, por exemplo, para não repetir os erros, né, do passado. Estudar, por exemplo, a escravidão, né, a escravização de pessoas negras, né, no Brasil é importante para que a gente não repita, né, aqueles episódios, né, que foram assim muito nocivos, né, para a nossa sociedade. Então vejam, na próxima aula a gente vai continuar trabalhando essa temática, a gente vai falar um pouco mais, né, do trabalho específico, né, do historiador, como é que ele produz conhecimento, né, com o que é que ele se utiliza para a produção desse conhecimento. Então, no mais, a gente fica por aqui, agradecer a Késia, agradecer a professora Yolanda, e é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.